Olá, Romeu Gonçalves, a sua voz de combate. Combate à corrupção, combate às fake news e combate a todo tipo de desmando que anda por aí. Minha luta é sempre para poder implantar a decência na política e conto com vocês para ver se a gente faça isso, consegue fazer isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais, ou especificamente, sobre fake news. As fake news, elas impactam negativamente a vida das pessoas e a vida dos grupos. É um troço muito perigoso e muito desagradável. Nós temos que combater, e para combater a gente precisa saber identificar, para poder, pelo menos, saber o que você está fazendo, o que existe de certo e de errado. Então vamos lá. As principais características de uma fake news é o seguinte: a primeira característica, ela não tem um autor bem determinado, o camarada que produz uma fake news, ele geralmente não aparece, ele está escondido de trás de algum grupo, de trás de alguma coisa, ele não é o autor da coisa, tá certo? Então, é uma notícia do tipo assim, falaram por aí, não, isso e tal, não, babá. Então, a principal característica é o seguinte: ela não tem uma autoria bem determinada. Ela geralmente é produzida nos cantinhos escondidos aí, das legiões de bolsonaristas ou petistas, seja lá de quem for que estiver produzindo uma fake news, e existe de todos os lados, infelizmente. O camarada produz com um objetivo específico. Pega os robôs, e pouca gente sabe exatamente o que é esses robôs aí da internet, e pica o pau. Rapaz, aquilo sai igual um fogo num palheiro, assim. Espalha rapidamente e geralmente é com um troço impactante. A segunda característica da fake news é o seguinte: ela geralmente é uma mentira que nos interessa. É uma mentira meio que cunhada numa meia-verdade, numa coisa que você já tem uma convicção sobre aquilo, ou coisa dessa natureza. Quer dizer, pega um fato, dá uma distorcida e faz aquele troço ficar impactante. Então, a primeira coisa, ela é bombástica, uma notícia bombástica. E geralmente tem aqueles apelos do tipo assim: espalhe o quanto puder, espalhe para todos os seus amigos, não sei o quê. Se você fizer isso, dentro de poucos dias nós vamos desmascarar esse fulano de tal, ou beltrano de tal. Gente, essa característica, eu não estou aqui defendendo de veio de cá ou veio de cá. A característica de uma fake news, ela é muito clara, ela é impactante, é uma mentira muito bem construída, tá certo? E geralmente tem uma meia-verdade lá por trás disso. Então, eu vou dar um exemplo aqui dessa história. Vamos imaginar uma fake news produzida pelos petistas, por exemplo. O camarada pega uma imagem do Lula sendo recebido pelo Papa. Aí está lá o Papa com a sua santa mão abençoando aquele momento, não sei o que, tá. Aí pega aquela fotografia, pega aquele coisa, e espalha por aí afora nas notícias o seguinte: é que o Lula foi inocentado pela ONU, foi perdoado e abençoado pelo Papa, e inocentado pelo Papa, inocentado por não sei quem, papapá, e que o cara é inocente e um pobre coitado. Mentira! Ele nem foi inocentado, a ONU não poderia inocentá-lo, o Papa poderia até dar um perdão porque ele é religioso, mas não tem nada a ver com esse tipo de coisa. E na justiça brasileira ele também não foi inocentado. Ele foi uma manobra jurídica que anularam um processo enorme, deu um trabalho danado para todos a força-tarefa envolvida ali, porque quando você está trabalhando com corrupção, é um negócio complicado. Primeiro que uma corrupção é difícil de você provar.
E uma vez provada, ela geralmente envolve pessoas muito influentes, poderosas, tá certo? E, vamos dizer assim, acertadas entre si. Então, é muito difícil você pegar o corrupto. Geralmente, o negócio não é meu, é de um amigo meu, etc, etc. Então, pegou um trabalho aí dos promotores, Polícia Federal, etc, que demorou anos juntando provas e não sei o que, juiz e tal, e aquela história toda, e audiência para lá, audiência para cá, prova para lá, prova para cá. Chega lá num ponto, lá não sei o que, vem um pessoal do STF, dá uma canetada, tá certo? Um único cara dá uma canetada e fala assim, não, esse troço tá errado, porque tem que ser anulado, porque correu num foro errado, tem que mandar, tá anulado tudo isso aqui, vamos mandar para Brasília, por exemplo, vamos mandar para outro lugar. É um troço assim tão complexo, é um meandro da justiça aí, que nós temos que, inclusive, pretendo produzir um vídeo sobre isso, essa questão de foros, etc., porque é um assunto extenso, não daria para falar aqui. Mas, em suma, é só para dizer o seguinte, o Lula não foi inocentado, é uma manobra jurídica que jogou por água abaixo um tremendo de um trabalho das forças-tarefas e anularam a coisa, quer dizer, anulou o processo, não o inocentou. Então, ele não é inocente. Então, é uma fake news exatamente por isso. Porque para falar que ele é inocente, aí vai lá e apela. Não, porque ele esteve na ONU, não, porque o Papa perdoou, porque o Papa reconheceu que ele é um cara inocente. Gente, esquece, isso é fake news, tá certo? É uma questão para ser tratada no outro fórum. Eu estou caracterizando que isso é uma fake news. Vamos falar, por exemplo, agora de uma fake news do lado dos bolsonaristas, tá certo? Vamos ver, uma recente aí que a gente vê. Por exemplo, todos nós já sabemos aí que as administrações petistas já fizeram muito mal ao país, mandaram dinheiro para fora, estabelecendo essas corrupções aí na Petrobras, por exemplo, acabando com o dinheiro dos fundos dos postais, etc, etc. Então, de certa forma, é muito fácil você jogar uma pedra nos petistas. É muito fácil, tá certo? E aí a gente fica indignado com isso e pensa assim, poxa, qualquer cara que está do lado do petista, ele é um bandido também. Gente, não é bem assim, não é por aí. Aí, para poder caracterizar um pouco isso, o pessoal pega uma foto de algum presídio qualquer por aí, os caras nem tomam o cuidado de dizer onde é que foi, bonitinho e tal, e falam o seguinte, não, o pessoal do Bangu, todo mundo está com Lula, todo mundo votou no Lula. Tá certo? Quer dizer, é uma maneira de agradar a quem está recebendo essa informação para falar assim, não, todo mundo que está com Lula é bandido. Gente, mentira, fake news. Por quê? Primeiro porque o preso não vota, porra. Pelo amor de Deus, presta atenção quando você está recebendo uma fake news. Preso não vota, porque enquanto ele está cumprindo a sua sentença, ele tem os seus direitos de cidadania cassados. Não vota. Então, essa história de que, não, porque os presos comemoraram, porque todo mundo votou em peso no Lula, é só uma maneira de dizer que quem vota no Lula é bandido. Gente, eu não estou aqui defendendo o Lula, não estou defendendo o Bolsonaro. Para mim, nem o Lula é o pai dos pobres e nem é inocente, e nem o Bolsonaro nunca foi e nunca será o salvador da pátria. Vocês esquecem esse tipo de coisa. O Bolsonaro não é salvador da pátria, muito pelo contrário. Ele também tem dado as suas patacoadas por aí afora. Então, eu não estou aqui para defender nem o Lula e nem o Bolsonaro. O que eu estou aqui para defender é o seguinte, gente. Nós estamos já às vésperas do segundo turno. Nós não temos mais escolha. No dia 30... a gente vai ter que estar na frente das urnas para votar ou no Lula ou no Bolsonaro. Simples assim, quer dizer, um deles, no final da tarde, vai ser eleito presidente da República. Gente, isso, quando a gente dá um voto para um camarada desse,
Eu já fiz um vídeo anterior sobre esse assunto e repito aqui. Você está colocando uma procuração em branco com muito poder na mão de um cara desse aí. Eu não estou defendendo aqui se é Lula ou se é Bolsonaro, não. Eu estou querendo chamar a atenção que nós temos que fazer isso com responsabilidade. E chamar a atenção para as fake news, porque elas estão tomando conta do assunto. Vocês não veem discussão de projeto de governo, não veem discussão de projeto para o Brasil, nada disso. Só se fala Lula para lá, Bolsonaro para cá, e cacete nu e cacete nu. Gente, é muito fácil jogar pedra, principalmente quando você tem um retrovisor aí propício para esse tipo de coisa, tá certo? Eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro, digo mais uma vez, e nem o Lula, digo mais uma vez. Quem tem que decidir somos todos nós na eleição. E na eleição você tem que ter consciência na hora de votar. E essa consciência não pode ser construída em cima de fake news. É isso que eu estou defendendo. Então vamos começar a identificar as fake news quando eu receber esses troços aí impactantes e fabulosos e não sei o quê. Dá uma deletada nesse troço e vamos começar a cobrar dos nossos deputados e dos nossos senadores eleitos, tá certo? Como é que eles estão pretendendo? Alguém fala que está apoiando o Lula ou o Bolsonaro. Rapaz, eu quero saber que tipo de apoio. Eu quero saber qual dos deputados já eleitos ou dos senadores eleitos que tem algum projeto, por exemplo, para acabar com esse fundão eleitoral imoral que está aí pegando muito dinheiro do meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro do povo e botando em punhado de mãos indevidas para fazer coisas indevidas. Então, a gente tem que começar a cobrar desse pessoal que fala que está apoiando o fulano ou Beltrano, ação desse tipo. O que é que você está defendendo, camarada? Como é que você vai encarar? Nós temos que acabar com esse fundão eleitoral. E como é que está a questão da prisão em segunda instância, quando foi votado, feito um tremendo movimento social para baixo, para cima e tal, está lá, estão sentados em cima. Então, qual é a posição desse pessoal agora, assim que começar a legislatura seguinte? Porque nós sabemos que na legislatura atual nada acontecerá, tá certo? Então, na próxima legislatura, a gente tem que começar a pressionar esses camaradas, tá certo? Para tocar para frente essa história, discutir com decência esses assuntos que interessam ao país, tá certo? Para poder você ter mais seriedade na política, decência na política. É isso que nós estamos precisando. Para poder chegar nesse ponto, a gente não pode ficar aí com a nossa atenção sendo toda desviada aí para as fake news. Fake news para tudo quanto é lado. Eu recebo uma média aí de mais de 300 mensagens nas mídias sociais por dia. Pô, 99% é fake news. É muita coisa, tá certo? Não dá. A gente então tem que começar, todos nós começarmos a ter a consciência de quando receber uma mensagem impactante dessa que não tem origem, que é impactante demais, que é um troço assim que parece que vai me agradar, você entendeu? Que se você é bolsonarista, recebe um negócio que está dando cascudo no PT e nos lulistas da Silva aí. Se você é um petista ou um lulista, fica todo feliz da vida quando recebe uma mensagem dando um cacete em cima do Bolsonaro. Gente, isso não nos interessa. Esquece esse retrovisor. Nós estamos precisando, nesse momento, de formar consciência adequada para votar adequadamente no dia 30, depositar um voto com decência, tá certo? E ter um horizonte, pelo menos, previsível, mas não pode ser previsível em cima desses negócios de dizer que o fulano é ladrão ou que o outro é um estúpido, não sei, isso não interessa. O que interessa é qual é o projeto que nós temos para o nosso país e como ele vai ser feito, porque não é só falar que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não.
o nosso projeto inclui fazer isso, aquilo e aquilo outro, dessa e daquela maneira, e sendo apoiado e aprovado por fulano, beltrano e ciclano, etc, etc. Quer dizer, nós estamos precisando de projeto, pô, tá certo? Para chegar no dia 30 e votar. Então, me ajude, por favor, a combater fake news. Me ajude, por favor, quando receber esses troços impactantes dessa maneira, toma um fôlego assim, respira fundo e fala, puxa vida, isso aqui tem toda a característica de fake news. Eu não vou ser um idiota útil de sair repicando isso para lá, não. Deixa isso para lá, deixa isso para lá. Vamos perguntar, vamos dizer assim, começar a juntar as opiniões, etc., e pressionar, principalmente pressionar os deputados e senadores já eleitos, em cima de um projeto de Brasil que nos interessa, tá certo? Então, dadas essas explicações, nós vamos fazer vídeos depois a respeito desses assuntos específicos aqui, que precisam ser tratados, por exemplo, fundão eleitoral, etc, etc. Mas, nesse momento, a minha preocupação é o seguinte, gente, fuja da fake news, delete as fake news, tenha peito para fazer isso, pelo amor de Deus, tá certo? Porque elas estão tomando conta do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e enquanto isso, quem devia estar fazendo projetos e propostas decentes, não está nem aí. Na hora que for eleito, qualquer um que for eleito nessas condições, ele não está devendo explicação nenhuma para você, porque ele não te deu expectativa nenhuma, ele só falou que o outro é ruim, ou que o outro é isso, ou que o outro é aquilo. Então, gente, mais uma vez, vamos combater as fake news, principalmente agora, e usar esses 15 dias que nós temos aí para fazer reflexões e cobrar projetos para o nosso país. É nesse sentido que eu conto com você.